Peste de Atenas. A peste de Atenas é como ficou conhecida a epidemia que atingiu a cidade de Atenas entre 430 a.C. e 427 a.C., causando grande mortalidade entre a população local. Os relatos contam que os sintomas e a agonia dos que adoeciam e falavam do desespero da população perante o caos que se instalou. Os historiadores ainda debatem qual teria sido a doença que atingiu Atenas e existem diferentes teorias. Algumas teorias sugerem varíolas, outras sarampo, febre tifoide, tifo e etc. Os relatos, no entanto, são limitados e os estudos científicos são inconclusivos. Acredita-se que essa epidemia tenha causado a morte de cerca de um terço da população ateniense. Os relatos mais importantes sobre a peste de Atenas foram realizados pelo grego Tucídides, historiador que ficou famoso por relatar a guerra do Peloponeso. Tucídides morava em Atenas quando a epidemia se iniciou e viu de perto a destruição causada pela doença. Ele também ficou doente, mas sobreviveu. Os sintomas da doença também foram registrados por Tucídides e permitem que nós possamos ter uma ideia básica da gravidade da epidemia que aconteceu em Atenas. Tucídides mencionou vermelhidão, assim como a formação de pequenas úlceras no corpo dos pacientes. Segundo ele, os doentes sentiam um calor descomunal e alguns se jogavam na água fria para combater essa sensação. Havia também muitos que sofriam com insônia, e aqueles que manifestavam problemas no intestino sofriam com violenta diarreia que levava rapidamente à morte. Por fim, ele sugere que muitos dos que sobreviviam à doença ficavam com sequelas nas partes íntimas, dedos ou articulações, enquanto outros manifestavam amnésia. Outro detalhe que Tucídides identificou que foi uma observação importante no ponto de vista do médico era que as aves que se alimentavam da carne dos cadáveres também morriam e os que se curavam da doença não contraíam novamente ou, quando contraíam, apenas manifestavam sintomas leves. A peste negra foi uma pandemia também chamada de peste bubônica. Foi causada por uma bactéria e se alastrou pela Ásia e Europa durante o século XIV. Era transmitida por pulgas e ratos domésticos. A peste negra foi a pandemia mais devastadora registrada na história humana, tendo resultado na morte de 75 a 200 milhões de pessoas na Eurásia, atingindo o pico na Europa entre os anos de 1347 e 1351. A peste foi uma doença que esteve presente na vida dos europeus até 1720. Os sintomas da peste negra costumavam aparecer entre 3 a 5 dias, porém as pessoas infectadas não resistiam e morreriam logo em seguida. Os sintomas da peste negra eram febre alta, calafrios, dor de cabeça, dores generalizadas, falta de apetite, náuseas, vômitos, confusão mental, olhos vermelhos, pulso rápido e irregular, pressão arterial baixa e mal-estar geral. Após 2 ou 3 dias, aparece tumefação nos linfonodos superficiais e na época não havia um tratamento específico.